Boa noite, igreja. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor estejam presentes em nossas vidas. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Estaremos dando sequência à série de exposições no livro de Marcos. Por favor, abra sua Bíblia no capítulo 1, dos versículos 9 a 13. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 9 a 13. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Vamos orar, queridos, nesse momento. Todas as vezes que nós, pastores, ocupamos o púlpito, é com muito temor e tremor. Há um peso espiritual, há um peso emocional, e nós carecemos da oração dos irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus, aqui estamos diante da Tua palavra e da Tua santa igreja, com a tarefa, Senhor, de proclamarmos o Evangelho. Senhor, dá-nos a capacitação que vem de Ti, que o Teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração e ministrar às nossas vidas, que o Senhor possa nos mostrar a Tua vontade e mercê de Tua palavra, e que possamos, Senhor, ser sensíveis à Sua palavra. Fala ao coração de cada um de nós e manifesta-nos a Tua bondade, Senhor. E a nossa oração é que sejamos confrontados por Tua palavra, sejamos, Senhor, por ela, apresentados a Ti, o Deus Todo-Poderoso, e conduzidos pelo Teu Santo Espírito. Fala, Senhor, porque os Teus servos estão aqui para ouvir a Tua voz, que sejamos fiéis na exposição da Tua palavra, que Teu Espírito tenha plena liberdade nas nossas vidas e nos nossos corações. E assim nós oramos. No nome de Jesus. Amém. O título do sermão desta noite é Uma Questão de Identidade. Uma questão de identidade. Uma das marcas do Evangelho de Marcos é a pressa. Marcos está com pressa para anunciar as boas novas. Para Marcos, o Evangelho exige pressa de todo aquele que com ele lida. Não há tempo a perder. O tempo urge. Mal o sol nasce e já está se pondo, os dias passam rápido demais. E precisamos agir com dinamismo. Corram, diz Marcos, porque o Evangelho tem pressa. Se pudéssemos resumir em uma frase o Evangelho de Marcos, talvez a frase seria: rápido, o Filho de Deus chegou para a salvação do cativo. Corram, não percam tempo, o Rei chegou e exige pressa. Marcos tem pressa, o Evangelho exige pressa, Jesus tem pressa. Para que vocês conheçam um pouquinho mais do autor desse Evangelho, João Marcos, ele viajou com Barnabé e Saulo na primeira viagem missionária que ocorreu entre os anos 47 a 49 da nossa era. João Marcos. João, seu nome hebraico, e Marcos, o seu nome romano. Eles pregaram então o Evangelho por regiões da Seleucia, Chipre, Salamina, Pafos, até que chegaram a Perge da Panfilha. E de acordo com Atos capítulo 3, versículo 6, Marcos era o auxiliar de Barnabé e de Saulo. Ele era, no grego, o hiperetes, a mesma palavra que hoje é traduzida como ministro. Então, João Marcos era o hiperetes de Saulo e de Barnabé, o que indica que também se ocupava com os encargos da pregação do Evangelho.
De acordo com a tradição cristã, queridos irmãos, Marcos havia sido evangelizado por Pedro. E por isso, claro, ele possuía muito da teologia petrina, inclusive com as mesmas dificuldades iniciais que apresentava o velho apóstolo, de receber novos convertidos gentios, salvo senão pela prática da circuncisão. De Perge, então, chegando com Barnabé e Saulo, Marcos resolveu voltar a Jerusalém. Alguns comentaristas vão dizer que Marcos foi inconsequente, mas eu não concordo. Na realidade, creio que Marcos voltou porque teve divergências doutrinárias com Paulo, que insistia na evangelização dos gentios, sem exigência da circuncisão, e que Marcos, então, teria essas dificuldades porque havia sido evangelizado por Pedro. Então, ele precisava voltar a Jerusalém para consultar o seu mentor, Pedro. Um pouco mais à frente, por volta do ano 50, o concílio de Jerusalém colocou fim na controvérsia. Ali se decidiu que não era lícito exigir dos gentios convertidos a prática da circuncisão ou a guarda da lei de Moisés. O concílio resolveu o problema da disputa teológica, mas não resolveu o problema entre Saulo e João Marcos. Então chegou a ocasião da segunda viagem missionária. Nessa ocasião, houve fim à parceria estabelecida pelo próprio Espírito de Paulo e Barnabé. E a questão da separação foi a presença de Marcos na viagem. Barnabé queria levar consigo o seu primo, mas Paulo disse que não era lícito porque ele havia voltado para Jerusalém num momento tão específico e tão necessário. Por isso, Barnabé viaja com Marcos para Chipre e Paulo com Silas segue para a Síria. Ora, depois de tudo aquilo, e o tempo foi passando, queridos, e Marcos chegar à conclusão de que não se pode gastar tempo com questões que podemos ir tratando à medida que caminhamos. Ouçam, sempre haverá questões difíceis para lidarmos. Sempre haverá embates teológicos. Sempre haverá no meio do povo de Deus controvérsias que precisam ser tratados à medida que nós amadurecemos na fé e que nós caminhamos com o Senhor Jesus. E Marcos entendeu que essas coisas não podem colocar fim e nem obstrução ao avanço do Evangelho. E ao depois, o resultado foi que no transcurso dos anos, a teologia de Marcos se tornou muito semelhante à teologia de Paulo, assim como também a teologia do próprio apóstolo Pedro. Ambos passavam, então, a enfatizar a teologia da cruz, a humilhação de Cristo, sua glorificação devido à obediência ao Pai até o fim, a urgência da mensagem do Evangelho, a formação de um único povo constituído por judeus convertidos e também por gentios convertidos. E no sermão de hoje, nós notaremos o porquê da pressa de Marcos. A pressa em demonstrar a identidade de Jesus. Era importante para Marcos mostrar quem era Jesus e deixar muito claro na cabeça dos irmãos. Todo o povo precisava entender a identidade de Jesus, saber quem o Senhor era, e por isso nós vamos entender o que tudo isso tem a ver conosco, com o Evangelho. Então Marcos vai buscar responder à questão: quem é Jesus? Em primeiro lugar, quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, ungido pelo Espírito. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Percebam, queridos, o primeiro episódio envolvendo diretamente a pessoa de Jesus Cristo na narrativa de Marcos é iniciado com a expressão naqueles dias. Ou seja, dias em que João Batista realizava o seu ministério precursor. Dias em que João Batista executava seus batismos no Rio Jordão. Dias da manifestação do maior profeta entre todos os nascidos de mulher. Dias em que um homem simples, com hábitos simples e até rudimentares, conseguia arrastar multidões para o deserto. Um homem que tinha a coragem, a convicção e a intrepidez de confrontar homens, tanto pequenos como grandes. Naqueles dias, diz Marcos, veio Jesus de Nazaré.
Percebam que a primeira coisa que Marcos faz é identificar a pessoa de Jesus, dizendo o seu nome e o lugar de sua origem. E no relato de Marcos não há margem para dúvidas. Se tratava de Jesus, o Jesus da cidade de Nazaré, do carpinteiro conhecido por todos, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e também de algumas mulheres que ainda habitavam em Nazaré, de acordo com Marcos capítulo 6, versículo 3. Para Marcos, era muito importante afirmar categoricamente, para que não houvesse qualquer sombra de dúvidas, que se tratava de Jesus de Nazaré, que estava ali para ser batizado por João. Marcos estava dizendo que nos dias áureos da pregação de João Batista, veio até ele certo Jesus de Nazaré, e por ele foi batizado. E aí nós chegamos à primeira questão. Se Jesus era Deus e não conhecia o pecado, por que deveria ser batizado por João? No batismo do arrependimento, que simbolizava a necessidade da remoção de toda imundícia do pecado, como seria possível que o Senhor sem pecados fosse submetido àquele tipo de batismo? E esta pergunta o profeta Isaías nos responde. Isaías capítulo 53, versículo 6, ele vai dizer: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Jesus não precisava de batismo para a remoção de pecados porque ele não era pecador, mas naquele momento ele representava todos os pecadores eleitos pelo Pai, a quem haveria de salvar. O fato de Jesus ser batizado consistia na solene e pública resolução de levar sobre si a culpa daqueles pelos quais morreria. Ali, nas águas do Rio Jordão, Jesus então daria início à sua missão de dar a sua vida por suas ovelhas. E o sacrifício do Salvador era então a base estabelecida para o perdão dos pecados, perdão selado pelo batismo e conquistado de forma derradeira na cruz do Calvário. Eis a razão do batismo. Mas perceba, queridos irmãos, que o fator tempo é extremamente importante na narrativa de Marcos. O Evangelho de Marcos foi escrito por volta do ano 70. E de acordo com muitos comentaristas, Marcos estaria em Roma e teria se dirigido primeiramente aos romanos. A mente do romano é arguta e pragmática. O romano tem pressa das coisas. Ele não tem tempo a perder. E Marcos sabia da importância de lidar com essa realidade. E tudo corroborava para o desiderato estabelecido pelo Senhor. Porque se a mente romana exigia rapidez, o Evangelho também exigia rapidez, porque envolvia pressa. Por isto, ele afirma, logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. A expressão logo significa com rapidez, imediatamente. Então, na narrativa de Marcos, as coisas estavam acontecendo num ritmo acelerado, porque era necessário que todos vissem a manifestação sobrenatural do Espírito Santo na vida de Jesus. Era necessário que todos entendessem que se tratava ali do Messias, o Cristo, o ungido de Deus, que chegava para tirar o pecado do mundo. Louvado seja o Senhor. A expressão logo indica rapidez. Logo, ao sair da água, viu os céus se rasgarem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Rapidamente, os céus se descortinaram e o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Então, nós chegamos à segunda pergunta. Se Jesus era Deus, por que então era necessário receber a unção do Espírito de Deus? E mais uma vez, nós vamos recorrer ao profeta Isaías que nos responde. Isaías capítulo 61, versículos de 1 a 3, ele vai dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que estão em Sião, de luto, uma coroa em vez de cinzas,
óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Era necessário que o Messias fosse ungido pelo Espírito Santo, para que pudesse operar com todo o poder do Espírito Santo. Era necessário, então, que a profecia de Isaías se cumprisse de forma integral, de forma que o Deus encarnado, o Deus homem, estivesse habilitado para cumprir seu ministério cabalmente. E assim todas as ações de Jesus, todas as suas operações, todos os seus milagres e tudo o que fez seria realizado no poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Aquele ser divino, queridos, era o mediador humano. Sua divindade não carecia de unção, mas sua humanidade sim. E foi como o homem que Jesus dignificou-se a morrer no lugar de seres humanos, pecadores como nós. E agora Jesus estava qualificado para exercer seu tríplice ministério, o ministério de profeta, de sacerdote e de rei, para a salvação de seu povo, para a glória do Deus triuno. Eis a necessidade da unção. O homem Jesus precisava de toda a capacitação do Espírito. Então, quem é Jesus? Marcos responde: Jesus é o Filho de Deus ungido pelo Espírito. Por isso o salmista afirma: amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com um óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Salmo 45, versículo 7. Em segundo lugar, pergunta Marcos: quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, amado pelo Pai. Versículo 11 vai dizer: então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu Filho amado, e em ti me comprazo. Marcos, queridos irmãos, relata uma voz que veio do céu e se dirigiu diretamente à pessoa de Jesus. Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Marcos está afirmando que aquele Jesus, oriundo de Nazaré, carpinteiro, filho de Maria, era o verdadeiro Filho de Deus, da mesma essência com o Pai, existente por geração eterna, que compartilha do mesmo propósito, do propósito divino e eterno do Pai. Marcos afirma com categoria, porque não pode haver dúvidas. Marcos está dizendo para nós que ele era o amado de Deus. Jesus é o amado, o termo grego para o verbo no particípio no português, amado, é o verbo grego agapetos, do mesmo radical do substantivo grego agape, que nos transporta para a esfera do amor sacrificial. O que Marcos está dizendo aqui, queridos? Marcos está afirmando que o amor que envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo é, de fato, um amor sacrificial, onde o Pai faz tudo pelo Filho e pelo Espírito. E o Filho faz tudo pelo Pai e pelo Espírito. E o Espírito faz tudo pelo Pai e pelo Filho. E é no exercício desse amor que ocorre na Trindade que vem a salvação para os eleitos do Pai. É isso que está acontecendo. Vejamos nas palavras de Berkhoff. Na economia da redenção, há uma divisão de trabalho. O Pai é o originador, o Filho é o executor e o Espírito Santo é o aplicador. Isto só pode ser o resultado de um acordo voluntário entre as pessoas da Trindade, de sorte que suas relações internas assumem a forma de uma vida pactual. Há um pacto de amor que envolve a Trindade. E nesse momento, no momento do batismo, esse amor pactual que envolve a Trindade eterna é demonstrada pelo Pai e pelo próprio Espírito na vida do Filho. Quem é o Filho? É o amado do Pai e do Espírito. Quem é o Filho? É aquele que vem para cumprir a vontade do Pai e que é acompanhado pelo Espírito. É isto que a Bíblia está nos dizendo. O Pai declara seu amor ao Filho porque o Filho aceitou assumir uma natureza que não lhe era peculiar. Ele assume a natureza humana nascendo de mulher.
adentrando nas relações temporais da criação, assumindo a natureza humana com as fraquezas inerentes, porém, sem pecado. Ou seja, o Filho provou que ama o Pai sacrificialmente, e o Pai declara seu amor sacrificial pelo seu próprio Filho. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para a segunda expressão utilizada por Marcos, que diz, em ti me comprazo. Notem, mais uma vez, eu quero destacar a forma pessoalíssima que o Pai se manifesta ao Filho. Em ti me comprazo. Eu tenho prazer em você. Na sua pessoa, no seu ministério, na sua obediência, eu tenho prazer. Esse momento da narrativa é muito importante, porque nos faz entender o envolvimento da Trindade na salvação dos eleitos. Implica em dizer que não somente o Filho nos ama de forma a assumir a forma humana e morrer naquela cruz, mas o Pai nos ama enviando o seu Filho amado, e o Espírito nos ama ao empoderar o ministério do Filho e a aplicar os méritos decorrentes da salvação conquistada pelo Filho no nosso coração. Agora eu poderia perguntar, por que Jesus é o Filho amado do Pai? Por que o Pai tem prazer no Filho? Porque o Filho cumpre integralmente a vontade do Pai. Porque Jesus, ele move o comprazimento do Pai, porque o coração do Pai se alegra. Porque Jesus cumpre integralmente a vontade do Pai. Louvado seja o Senhor. Na verdade, o alvo do amor do Pai transcende o Filho e transcende o Espírito e chega até mim e a você, pecadores eleitos, redimidos pelo sangue de Jesus. Benção ou não? Louvado seja o Senhor. Quem é Jesus? Marcos responde. É o Filho de Deus amado pelo Pai e ungido pelo Espírito. Por isso o próprio Jesus vai afirmar em João capítulo 10, versículo 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém tirou a vida de Jesus. Em suas palavras, ele está dizendo que foi ele que deixou-se morrer na cruz, por amor ao Pai e por amor a você. Em terceiro lugar, Marcos pergunta, quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, tentado por Satanás. Versículo 12 e a primeira parte do versículo 13 vão dizer, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Depois de haver se submetido voluntariamente ao batismo, Jesus estava agora pronto para iniciar o seu ministério, que envolvia sofrer pelo povo que o Pai escolheu. E assim, ele foi impelido pelo Espírito para o deserto para ser tentado. O Espírito sabia o que estava fazendo com Jesus. E Jesus sabia o que o Espírito estava fazendo com ele. Não era que o Espírito não o amasse, amava. Não era que Jesus não entendesse ou quisesse, não. Tudo fazia do propósito eterno de Deus. E aí nós chegamos à terceira pergunta. Por quê, pastor? Porque Jesus foi imediatamente impelido pelo Espírito para o deserto para ser tentado por Satanás. E por que ele foi tentado? E para responder a essa questão, eu vou apresentar duas doutrinas da teologia reformada. A primeira delas é a doutrina da representação federativa na queda. Entendam, Adão era o nosso representante pactual, criado pessoalmente pelo Criador. Adão era extremamente inteligente e capaz. Fora criado à imagem e à semelhança do Deus Criador. Assim, Adão era um ser espiritual, racional, emocional, relacional e um ser moral. Adão possuía a capacidade para pecar e para não pecar. Ouça, querido. Adão, como o representante da raça humana, foi o melhor representante que poderíamos ter, porque foi designado
pelo próprio Deus 3 vezes santo. Todavia, no exercício da sua capacidade moral, preferiu a palavra da serpente em detrimento da palavra de Deus. E isto foi o primeiro pecado, que gerou consequências para toda a humanidade, o que chamamos de pecado original. Então, quando Adão caiu, toda a raça humana caiu com ele. O fato, queridos irmãos, é que Adão estava sendo submetido ao teste moral e ele falhou. Ele caiu. Ele errou. Ele preferiu a palavra do adversário. E talvez você possa dizer para mim nesta hora, pastor, isso é injusto. Adão era o meu representante, ele cai, eu caio com ele, isso é injusto. E nós podemos até registrar sua ponderação, porém, não vai mudar a realidade dos fatos. Ou talvez você possa dizer, pastor, eu não aceito essa doutrina. Então você também não pode aceitar a segunda doutrina, que é a doutrina da representação federativa na obediência. Na primeira doutrina, representação federativa na queda, o representante é Adão. Na segunda doutrina, doutrina da representação federativa da obediência, o representante é o próprio Filho de Deus. É Ele agora que se apresenta como nosso representante. Em que situação estava a humanidade? Estava numa situação estarrecedora por causa do pecado. Uma situação de condenação terrível. E Paulo vai descrever essa situação, está em Romanos no capítulo 3, a partir do versículo 10. Ele vai dizer, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Eis a situação da humanidade caída. Eis a situação na qual colocou o primeiro Adão. Então, para aplacar a ira de Deus, o segundo representante é o próprio Filho, a quem Marcos identificou como aquele mesmo Jesus de Nazaré. Sem dúvidas, sem floreios ou rodeios, é Ele, Jesus, filho de Maria, o carpinteiro. Foi Ele que o Senhor resolveu separar agora para nos representar. Todavia, essa representação não era para alcançar toda a humanidade, mas para alcançar um povo que Deus resolveu separar para si, dentre todos os povos do mundo, línguas, raças e nações. Para esse povo, Jesus assumiu o lugar do último Adão. Quem é Jesus? É o último Adão, o último representante. Então entenda, o primeiro Adão foi submetido ao teste moral e falhou. Agora era a vez do último Adão, Jesus Cristo, ser submetido ao teste moral, e para isso foi compelido pelo Espírito Santo ao deserto, a fim de ser tentado por Satanás. Era necessário que isso acontecesse. Era ali o Deus homem, e na sua humanidade estava completamente sujeito à tentação. Embora Marcos não indique a natureza das tentações, como fizeram Mateus e Lucas, as tentações foram atrozes, porque envolviam todos os aspectos da humanidade. Se tratava de um teste sério, que perdurou pelos dias do deserto, se estenderam até o fim da vida de Jesus na morte, na cruz do Calvário. Compreenderam o porquê da tentação? Por isso, irmãos, não houve o intervalo entre a glória revelada no batismo, Deus falando do céu, o Espírito Santo vindo em forma de pomba sobre Jesus. Uma glória, um momento portentoso, maravilhoso, digno de apoteose. Mas não,
Logo em seguida, ele é compelido pelo Espírito Santo e impelido, vai ao deserto voluntariamente para ser tentado por Satanás. E assim começava o teste da obediência. O que Marcos está fazendo? Ele está nos apresentando o evangelho do servo sofredor de Yahvé. Como foi falado aqui nos sermões anteriores. Sem genealogia expressa. Por quê? Porque Marcos está apresentando um servo, o servo sofredor de Yahvé. E servo não tem genealogia. Para que falar de genealogia de servo? Era o servo de Yahvé que estava ali. Precisava ir direto ao ponto. Precisava ser incisivo na pregação. Um verdadeiro servo que se submetia integralmente à vontade daquele que o enviou, o seu próprio Pai. Percebe o que está acontecendo aqui? E assim começava o teste da obediência do último Adão. No monte da tentação, das proximidades de Jericó, a tentação que acompanhariam Jesus Cristo, o Cristo de Deus por todo o seu ministério. Até o Getsemane, até o Gólgota. E Jesus foi tentado até o fim. Então Marcos acrescenta que Jesus estava entre as feras do deserto, indicando um lugar terrível, numa experiência terrível de 40 dias. É certo que outros homens já haviam passado por experiências de jejum de igual período, como Moisés e Elias, lá no Monte Horebe, os dois. Mas ninguém, homem algum, em tempo algum, jamais foi tentado como Jesus foi tentado por Satanás. Era o teste do último Adão. Perceba, o mesmo tentador que foi vitorioso com o primeiro Adão, estava a ser derrotado pelo último Adão. Louvado seja o Senhor. É por isso que Paulo, aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8, ele vai dizer que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não era qualquer morte. Quem é Jesus? Marcos responde: Jesus é o Filho de Deus, tentado por Satanás, mas vitorioso na tentação. Por isso o escritor aos Hebreus vai afirmar, Hebreus capítulo 4, versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A certeza da vitória de Cristo, queridos, e a certeza da nossa vitória sobre o maligno. Eu quero concluir esse sermão com a última parte do versículo 13, que diz: estava com as feras, mas os anjos o serviam. De acordo com William Hendrickson, o Vale do Jordão e o deserto adjacente são conhecidos como lugar povoado por hienas, chacais e até mesmo os leões, que em épocas passadas não eram raros na Palestina. Por isso, esses animais foram relacionados em 2/3 dos livros do Antigo Testamento. Então, eram animais que existiam ali. Marcos diz, Jesus estava entre as feras. Marcos descreve aquele lugar como um local de grande perigo. Ora, queridos, não se tratava do Éden, do Jardim das Delícias, onde o primeiro Adão foi colocado. Marcos quer chamar a nossa atenção para a dificuldade das condições de Jesus. Não foi fácil para o mestre. Não foi. Não foram 40 dias em Horebe, nem 40 dias no Éden, foram 40 dias no deserto de Israel, vivendo entre feras. Por amor a você. Jesus não desistiu de você, querido. Puramente por amor. E é por isso que o Pai fez tanta questão de demonstrar seu amor por ele. E Jesus, sabendo que era amado pelo Pai, também nos amava. Louvado seja o Senhor. Finalmente, Marcos afirma que, superada a tentação, os anjos serviram a Jesus. E eu gostaria de fazer algumas breves aplicações. Primeiro,
O ministério de Jesus foi marcado pela presença do amor do Pai e da unção do Espírito. Queridos irmãos, quando Deus separa alguém para o ministério, e Ele sempre faz isso com todos os seus filhos. Se você é filho de Deus, certamente Ele vai te separar para o ministério. Deus faz questão de demonstrar sua presença por meio do seu amor e do seu comprazimento. E ainda por meio da unção do Espírito sobre a sua vida. Então, querido, Deus faz assim com os seus. E é Ele que nos dá capacidade. Ele que enche o nosso peito de perseverança, de coragem, de intrepidez para fazer a sua vontade. Uma vez, Deus falou para um certo homem aflito diante de um grande desafio. Não te mandei eu. Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué, capítulo 1, versículo 9. O Senhor sempre é presente com amor e unção no ministério dos seus filhos. Creia nisto. Segundo, logo no início de seu ministério, Jesus foi submetido à prova da tentação. Irmãos, não existe ministério sem provas. Não existe ministério sem lutas. Não existe ministério sem tentação. Sabe o que fez com que Jesus fosse vitorioso? Foi sua obediência. Foi seu amor pelo Pai. Louvado seja o Senhor. Não foi fácil para Jesus e não é fácil para nós, mas Ele venceu e nele nós também venceremos. Palavra do Senhor em João capítulo 16, versículos 32 e 33, o Senhor Jesus vai dizer: eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A prova pode vir, mas o nome do Senhor Jesus, com Ele nós venceremos. Em terceiro lugar, tão logo Jesus triunfou sobre a tentação de Satanás, foi então servido por anjos. Amados irmãos, as provas sempre vêm, mas também sempre tem fim, sempre. Não há prova eterna, não há. É bem verdade que o fim pode demorar, mas no tempo certo acabam. E ao final, os anjos do Senhor nos servirão. Você pode acreditar assim. A palavra de Deus nos diz que anjos são espíritos ministradores, como está escrito em Hebreus, capítulo 1, versículos 13 e 14, onde se diz: ora, a qual dos anjos a mais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos do Senhor ministram em nosso favor. É o que a palavra ensina. E você crê assim? Ouça. Marcos tinha pressa para falar da obediência de Jesus. Marcos tinha pressa para falar da unção do Espírito Santo sobre a vida de Jesus. Marcos tinha pressa para falar do amor do Pai por Jesus. Marcos tinha pressa para dizer sobre a tentação de Satanás a Jesus. Marcos tinha pressa para dizer como Jesus venceu a tentação. Marcos também teve pressa para dizer o quanto foram rápidos os anjos no servir a Cristo após a tentação. Marcos tinha pressa, porque o Evangelho exige pressa. Jesus tem pressa. Pressa em que você entenda suas palavras e assim como Ele, você também faça, se apresentando para a missão. Onde está a sua pressa para servir a Jesus? Onde é a nossa rapidez na pregação do Evangelho? Para Marcos, tudo não passava de uma questão de identidade. Se as pessoas entendessem quem era Jesus, então logo se apresentaria para a missão. Com rapidez, com pressa.
E quem é Jesus? Jesus é o Filho ungido, amado. Amado pelo Pai, ungido pelo Espírito, tentado por Satanás, vitorioso da tentação. E um Senhor que tem pressa. Quem é Jesus para você? Você tem pressa? Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, eis a tua palavra lida e proclamada nesse momento. Nós somos apenas teus filhos, Senhor. Frágeis, humildes, pequenos, dependentes de ti. Senhor, nós precisamos tanto que o Senhor nos ajude. Nos ajude a entender a tua palavra, nos ajude, Senhor, a compreender aquilo que o Espírito diz. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos a compreensão pelo teu Espírito. Dá-nos o amor do Pai, a unção do Espírito. Que sejamos vencedores da tentação e que sejamos, ao fim, servidos pelos anjos. Oh, Senhor, vem ao nosso encontro, vem com tua palavra. O teu evangelho que exige pressa, porque há pessoas caminhando para o inferno. A tua palavra que exige pressa a mim e ao meu irmão e irmã. Então fala mais profundamente, mais claramente ainda ao nosso coração. Falando aquilo que nós, na nossa condição de homens, não podemos falar. Mas fala, Santo Espírito. E, Senhor, aplica a tua palavra a cada coração que ouviu. E abençoa a vida de cada pessoa, Senhor. Que sejamos confrontados pela palavra, instados por ela, Senhor. Que sejamos motivados por aquilo que ouvimos no testemunho missionário e na proclamação da palavra, Senhor. Que sejamos rápidos em ouvir a tua palavra e em cumprir. E que não a sublimemos, a sublimemos em nossos corações. Faz assim, Senhor, para a glória do teu nome, revela-te a nós. E assim nós oramos. No nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.